Bom, boa tarde, pessoal. Muito obrigada pela presença aqui nesse evento. Esse evento está sendo organizado pela Associação de Pós-Graduandos da USP e nós convidamos o professor Paulo Artachi, do Instituto de Física, para dar essa aula para a gente. Mas antes, a gente gostaria de apresentar a APG e também a ANPG, que é a Associação Nacional de Pós-Graduandos. Então, para isso, eu vou passar a fala para a Flávia Calé da Silva, que ela é mestranda em História da Economia na USP e é atual presidenta da Associação Nacional de Pós-Graduandos. Oi, pessoal. Boa tarde. O professor Artachi está ali terminando um café, então, enquanto isso, a gente vai também conversando aqui um pouco e tratando um pouco dos objetivos também que a gente tem como uma atividade como essa, né? Debater a universidade e a ciência nesse contexto atual, que é o tema que o professor vai apresentar. Ele também significa dizer de que lugar a gente participa desse momento da história do nosso país e também refletir sobre qual é o nosso lugar nessa resistência democrática. A Associação Nacional de Pós-Graduandos representa os pós-graduandos de todo o país e a gente tem discutido um pouco sobre o que significa esse projeto que a gente vive a partir, antes até, né, já com o Temer, já vem em curso, mas de que se trata o projeto que foi eleito, né, no final do ano e que a gente já sente as consequências no nosso cotidiano, né? Então, eu diria que esse governo ele tem 3 características, né? A característica dele ser um projeto antipopular, então um conjunto de medidas de retirada de direitos que caracterizam esse seu caráter antipopular, e eu diria que a principal questão, a principal agenda que simboliza isso é a agenda da reforma da Previdência, que é uma agenda que dificulta o acesso à Previdência, que extingue ela da forma como a gente conhece, né, como um mecanismo de seguridade, né, e deixa os trabalhadores brasileiros muito mais vulneráveis num momento já vulnerável que é a idade idosa, né, a velhice. Então, e além disso, a gente também tem uma agenda, os pós-graduandos, a Associação Nacional de Pós-Graduandos tem uma agenda referente à Previdência, que é a possibilidade da gente ter contribuição previdenciária. O nosso caráter híbrido de pós-graduandos, estudantes e trabalhadores da pesquisa, a nossa condição de ingressantes tardios no mercado de trabalho também é uma questão, né? É uma agenda de direitos que a gente reivindica. Existe um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional para que a gente tenha direito à Previdência, mas nesse ambiente de retrocesso, a chance da gente ter uma conquista desse tipo é muito menor. Então, acho que a gente precisa ver, acho que essa é a nossa forma também de contribuir nesse debate da Previdência e na necessidade de a gente assegurar que essa agenda ela não tenha retrocesso, né? Mas, então, seria um caráter antipopular desse governo. Um outro caráter é um caráter antidemocrático desse governo, que também tem atingido a gente na universidade e na pós-graduação, né? De alguma maneira, esse governo tem feito dessas medidas, sei lá, vai verificar Enem, não vai verificar Enem, vai fiscalizar conteúdo ideológico dos projetos de pesquisa, não vai fiscalizar. Quer dizer, essas indas e vindas, né, que culminaram naquela do Vélez, ela, de alguma maneira, ela tem um sentido de cortina de fumaça, porque ela tenta deixar obscuro o que é o projeto real, que é o projeto de desmonte que eles estão fazendo no país, né, de venda de empresas públicas, enfim. Mas ela tem um caráter real de perseguição, né? A gente tem, assim, 4 categorias que foram eleitas como, de alguma maneira, inimigos da nação. O professor virou um inimigo da nação, né? Os artistas, os cientistas, os jornalistas, eu diria que está aqui um espectro que circula mais ou menos no que a gente pode dizer, daqueles que elaboram e constroem o pensamento crítico na sociedade, também estão sob ataque, né, de várias maneiras. Acho que o professor vai tratar um pouco disso quando falar da universidade.
Então, esse caráter antidemocrático a gente também tem enfrentado, e a universidade e a nossa atividade de pesquisa ela tem sido atacada nesse contexto. E, por fim, um caráter antinacional, que eu acho que esse aqui é, de fato, o grande pano de fundo, né? Porque é o desmonte que a gente tem vivido. É o desmonte das privatizações, das empresas públicas, que são lugares muito importantes de produção científica, né? Ninguém descobriu o pré-sal por obra divina, mas com muita pesquisa e muito empenho, né? As empresas públicas, as estatais, os institutos de pesquisa, né? Que aqui em São Paulo teve uma reunião recentemente dos institutos de pesquisa para debater essa situação. Então, uma parte do orçamento ele é público e uma parte desse orçamento faz parte das iniciativas dos institutos de pesquisa junto à iniciativa privada. Só que, na medida que você seca o investimento público, vai ficar só a iniciativa privada. E o que sustenta, de fato, essas pesquisas? O que sustenta o sentido dessas pesquisas para o desenvolvimento regional, para o desenvolvimento nacional? É justamente o sentido do financiamento público e dela estar vinculado a um projeto, né, de desenvolvimento estratégico. Então, a gente tem as fundações de amparo para pesquisa no país inteiro, as Mínguas, né, a FAPEMIG, que a gente está lá num embate imenso, porque não paga bolsa. Ano passado já não pagou, agora não paga. Não é o caso da FAPESP, mas é o caso da FAPERJ no Rio e de outras FAPs no país. E a gente sente na desvalorização do pesquisador e da pesquisa. Diretamente aqui no nosso cotidiano, a gente está entrando no 6º ano sem reajuste de bolsa. Isso aqui significa, do ponto de vista inflacionário, uma perda real imensa, né? E do ponto de vista do investimento, porque na pesquisa, efetivamente, a gente faz parte dos 90%, né, os pós-graduandos, 90% da ciência brasileira, ela está produzida no âmbito da pós-graduação, ou seja, nós temos relação direta com essa produção, né, com 90% dessa produção nacional. Então, a gente ter essa pauta da bolsa, ela não é uma pauta corporativa. A NPG lançou esse ano, em fevereiro, a campanha pelo reajuste de bolsa. Esse ano a gente já está nessa briga, no 2º semestre, a briga do orçamento, a gente vai entrar com força para que a pauta do reajuste tenha um lugar e tenha orçamento para o ano que vem, para a gente assegurar, né, esse reajuste da inflação dos últimos 6 anos, mas a gente precisa entender que essa não é uma pauta corporativa nossa. Muita gente pergunta, pós-graduando, mas como é que a gente vai defender o reajuste de bolsa nesse cenário de desmonte? Não, o problema é que você só sai desse cenário de crise econômica que o Brasil vive se for através da ciência, se for através do investimento, onde pode potencializar a nossa indústria, onde pode potencializar a recuperação econômica. Nós somos agentes, nós somos a solução. A ciência brasileira é a solução dessa reativação econômica, dessa superação da crise brasileira, e a gente precisa se olhar nessa condição, se colocar nessa condição, e a pauta do reajuste de bolsa faz parte disso. Junto da pauta do reajuste de bolsa, a ANPG também propõe uma nova fonte de financiamento para a ciência, que é o investimento de 25% do Fundo Social do Pré-Sal em Ciência e Tecnologia, que é um fundo que não tem destinação ainda, 50% foi dividido entre educação e saúde, e outros 50% ainda não tem destinação. Então, nossa reivindicação é que 25% venha para a ciência e que, com isso, a gente consiga auxiliar não só essa recomposição orçamentária que a gente tem perdido no último tempo, mas ter um lugar concreto de onde tirar o nosso financiamento da pauta do reajuste. Então, com isso, eu queria fazer uma saudação a todos os pós-graduandos aqui presentes, deixar essa mensagem da NPG de que é importante que a gente encontre o nosso lugar da resistência, que é a defesa da universidade, que é a defesa da ciência, e que a gente possa seguir junto nessa caminhada e conseguir superar esses tempos nebulosos no nosso país. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Flavinha, pela sua fala. Agora eu vou chamar para compor a mesa 2 membros da APG da USP e também o professor Paulo Artachi. Então, eu chamo a Amanda Haruna Oliveira, que ela é formada em Relações Internacionais pela Unifesp, mestre
integração pelo ProLAN e doutoranda do ProLAN também. E também mais um membro da PG, que é o Rodrigo Toneto. Ele é mestrando em Economia pela FEA e formado em Economia pela mesma instituição e atualmente é o atualmente é o diretor do DCL da USP. E o professor Paulo Artacho, se eu esquecer alguma coisa, você me fala. O professor Paulo Artacho é formado em Física, mestre em Física Nuclear e doutor em Física Atmosférica, todos pela USP. Já trabalhou nos Estados Unidos, tanto na NASA como em Harvard, na Bélgica e Suécia. Atualmente é professor titular do Departamento de Física Aplicada no Instituto de Física da USP. Trabalha com física aplicada a problemas ambientais, atuando principalmente nas questões de mudanças climáticas globais, meio ambiente na Amazônia, física de aerossóis atmosféricos, poluição do ar urbano e outros temas. Também é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, da World Academy of Science e da Academia de Ciências do Estado de São Paulo. Já publicou mais de 400 trabalhos científicos e apresentou mais de mil papers em conferências científicas internacionais. Já coordenou 2 institutos do milênio do CNPq e é membro do IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas. E já recebeu dezenas de prêmios. Então, muito obrigada. Boa tarde, gente. Tudo bom? É um prazer imenso estar aqui com vocês nessa tarde. Meu nome é Amanda, eu sou doutoranda do ProLAN USP e estou representando a APG USP Capital aqui. Bom, eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão, algo assim. Eu acredito que a gente está num momento de disputa da nossa sociedade, da política, um momento que a gente está disputando a nossa própria história. Mas eu acho que a coisa mais importante que a gente está disputando no momento é o saber, é o conhecimento. A gente está vivendo um momento em que se persegue um professor e se exalta um torturador. Já teve casos de perseguição até mesmo de uma dissertação. Então, a gente está vivendo perseguição de um livro. É isso que está acontecendo no Brasil. Todo dia a gente se depara com alguma notícia nova do nosso governo ou algo parecido com um ataque à universidade, aos comunistas da USP, Unicamp, Unesp, a doutrinação marxista que existe na universidade. E nós que vivemos aqui cotidianamente, a gente sabe que isso é uma perspectiva totalmente unilateral, que essa não é a verdade da nossa universidade. Então, a gente começa a questionar o porquê que eles duvidam da produtividade da USP, da intelectualidade da USP. E aí, eu tenho uma hipótese desse porquê. O porquê é que nós temos raízes, e eles não. Nós construímos durante décadas, junto com professores espetaculares, nessa universidade, muito conhecimento e pesquisas que vão durar e transformar o Brasil. Então, a gente está vivendo um momento de disputa desse saber, de disputa desse espaço na sociedade. E eu acredito que essa é a disputa principal para o Brasil no momento. Infelizmente, a gente não disputa só a universidade, né? Infelizmente, eles atacam também individualmente, eles atacam nossos próprios sonhos. Então, quando sai uma notícia de se a gente não tem certeza que vai ter a Bolsa CAPES ou outro financiamento, ou sai uma notícia que não vai ter verba para pesquisa, para um trabalho de campo ou algo assim, a gente fica totalmente insatisfeito, sem perspectiva. Então, o pós-graduando no Brasil passa por um momento muito difícil. Então, além de atacar a universidade, eles atacam nossos sonhos. E a gente, eu acredito que é uma geração genial, uma geração brilhante. Eu sei que muitos daqui foram os primeiros em alguma coisa em sua família. O primeiro a entrar na universidade pública, o primeiro a entrar no mestrado, o primeiro a fazer uma viagem internacional de pesquisa. Mas a gente convive com o fantasma do desemprego. Então, somos uma geração extremamente qualificada que tem medo do desemprego.
Bom, como representante da PG, eu queria convidar vocês e lembrar vocês de que eles impõem que nossos fracassos são individuais, que os nossos fracassos cotidianos são produtos de nós mesmos. Mas eu acredito que não. Eu acredito que esse fracasso ele foi construído por meio de um ataque a um projeto nacional. Um projeto que transforma a sociedade, um projeto soberano e autônomo que a pesquisa da USP e das universidades no Brasil representam. Então, eu acredito que a nossa saída ela é coletiva. Os nossos problemas são os mesmos e as nossas saídas são coletivas. Então, eu gostaria de convidar vocês para se aproximar da gestão, para conhecer mais a NPG e a APG, e lembrar que, infelizmente, a gente vive um momento que nós não temos que preocupar só com o nosso Lattes, com a nossa pesquisa, com o nosso orientador. A gente também tem que se preocupar em defender a universidade pública e a ciência no Brasil. Então, vou passar agora para o Digo, para ele falar um pouquinho sobre como funciona a nossa gestão e como vocês podem se aproximar delas. Obrigada. Oi, gente. Boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigado. Eu não sei se está ligado o microfone. Tá? Muito obrigado a todas e todos que vieram. Acho que segunda-feira, pós-feriado, 4 horas da tarde, ter esse auditório com tanta gente mostra a importância do nosso palestrante, mas mostra também como a gente está preocupado justamente nisso que a Amanda estava colocando, assim, em meio a um ambiente tão individualista, em algum sentido, que é a pós-graduação, que somos nós com as nossas próprias pesquisas, buscar saídas coletivas para os nossos problemas que são coletivos, não são só individuais. E esse é um pouco o espírito da chapa Nossa Voz, que ganhou a gestão da PG esse ano, e foi também gestão no ano anterior, e que é também a gestão que está à frente do DCE nos últimos 2 anos. A gestão e a chapa Nossa Voz se propunha a tocar o movimento estudantil de uma forma diferente. Diferente em que sentido? Diferente no sentido de entender que a gente precisava ampliar e juntar mais gente do que tradicionalmente esse tipo de movimento junta. E é muito interessante participar do movimento estudantil de graduação e depois participar do movimento estudantil de pós-graduação. Porque no movimento estudantil de graduação é fácil com que as pessoas se associem. As assembleias são cheias, os eventos são cheios, as pessoas conseguem de alguma forma se aglutinar, é mais fácil perder aula, é mais fácil chegar atrasado numa aula ou outra. Na pós-graduação, a gente, para ter uma reunião da PG é super difícil, todo mundo tem um monte de compromisso, um monte de coisa para entregar. Então a nossa tentativa mesmo, enquanto Nossa Voz na pós-graduação, era massificar o movimento de pós-graduação. Era tornar um movimento de pós-graduação que não existisse apenas lá no eixo Luciano Gualberto e pudesse também se massificar para outras unidades, para ciências que normalmente ficam excluídas do movimento estudantil, como normalmente foi o caso da física, da matemática, de áreas da ciência que o movimento estudantil tradicional normalmente afasta. E hoje nós queremos justamente fazer o contrário. Inclusive, por isso, acho que a importância do professor Paulo estar aqui para discutir como a ciência é amplamente afetada pelos ataques políticos diversos que nós sofremos. E acho que tem um ponto muito importante que a gente tem tentado trazer cada vez mais para o debate, é entender um pouco também no sentido que a Amanda estava colocando, de qual o sentido, qual que é a origem dessa impressão generalizada na sociedade do que se tornou a universidade pública. Acho que o professor pode falar melhor do que nós, mas houve um tempo, e não muito tempo atrás, em que o mais nobre a ser no país era professor universitário. Ser professor da USP bastava para você entrar em diversos lugares com uma grande pompa mesmo, de algo muito importante. E hoje a gente tem história de gente que sai meio escondida, assim, não, finge que não é professor, porque você vai ser apedrejado desses lugares. Então, o que de fato aconteceu que a universidade foi colocada nesse ponto de cheque mesmo da sociedade, que as pessoas estão questionando qual que é o papel da universidade e entender um pouco qual que é o nosso papel para termos chegado até aqui. Como a gente se isolou durante muito tempo da sociedade, como por muito tempo discutimos só entre nós mesmos e não conseguimos ampliar o nosso arco de discussão, não conseguimos discutir de fato que a universidade pública, além de pertencente ao Estado, além de gratuita, ela também tem que estar preocupada com o desenvolvimento nacional, com a garantia da soberania nacional, em gerar ganhos para a sociedade, em mostrar para as pessoas o que de fato a gente está construindo aqui dentro e que elas de fato usufruem na vida cotidiana delas. Então é com esse espírito um pouco que a gente
construiu mesmo uma gestão que há muito tempo estava sendo construída, havia um processo longo de acúmulo dentro da PG, mas esse ano conseguimos estruturar um pouco do que é a gestão. E para explicar um pouquinho para vocês, muito mais no sentido de propaganda mesmo, de chamar vocês para construírem com a gente, porque eu acho que é parte da nossa tarefa, assim. Quem está na gestão construindo a entidade tem a obrigação militante, e se a gente acredita no nosso projeto como acreditamos, de juntar mais gente a esse projeto e cada vez mais. Então nós dividimos a atuação da APG em 4 frentes principais. Primeiro, uma frente de articulação, que o principal objetivo é realmente conversar com os diversos órgãos da reitoria e da burocracia universitária, organizar fórum de representação discente, discutir com entidades de fomento, garantir um pouco esse posicionamento político da entidade para garantir e entender, principalmente, o que está sendo debatido pelos diversos órgãos da universidade. Por exemplo, a parceria da USP com a CAPES, que eu não sei quantos de vocês estão cientes do que está sendo discutido, mas a USP tem uma proposta de reformulação do que seria a pós-graduação. Nós queremos nos inserir nesse debate. Queremos que a reitoria nos convide para sermos ouvidos e podermos contribuir com essas coisas. Então, é parte do que a articulação tem feito. Temos também uma preocupação muito grande em que a gente consiga atingir o maior número de alunos possíveis. Então, reorganizamos uma estrutura de comunicação. Os e-mails que eu acho que vários de vocês receberam hoje e receberam anteriormente sobre a divulgação desse evento é parte dos esforços dessa turma que tem tocado a comunicação e cuja ideia é ampliar mais ainda. E um outro ponto central na discussão do nosso projeto é a discussão da democratização do acesso à pós-graduação. Foi uma vitória do movimento estudantil uspiano ao longo dos últimos 3 anos, mas de uma luta muito anterior a esse período, que se garantisse e se efetivasse a adoção de cotas sociais e raciais na Universidade de São Paulo. É do interesse da nossa gestão e vai ser ponto de luta das nossas mobilizações, que a gente consiga avançar no debate sobre cotas para pós-graduação e queria convidar a todas e todos para que se juntem a esse debate. É urgente e basta que olhemos ao redor, que se discuta de fato como garantir que não só na graduação, mas também na pós-graduação, haja uma democratização e uma diversificação do perfil dos alunos. Acho que, de maneira geral, isso sintetiza um pouco quais são os grandes objetivos e pautas da nossa gestão. Então, uma PG massificada, que consiga articular diversas entidades e lutas, que consiga democratizar o acesso à pós-graduação e que consiga se mostrar para a sociedade de uma forma mais convidativa mesmo, mostrando o que a universidade faz. Um dos nossos principais projetos que a gente quer tocar até o final do ano, e queria convidar também vocês para ajudarem, é que a gente consiga organizar excursões, de alguma maneira, a escolas públicas em que a gente possa apresentar as nossas pesquisas, mostrando qual que é o papel da ciência que nós temos feito. Em conversa com o pró-reitor, inclusive, ele sugeriu que isso contabilizasse crédito para nós. Então, que cada estudante preparasse 2, 3 aulas que apresentem a sua pesquisa de uma maneira lúdica, de uma maneira interativa, para poder levar em diversas escolas públicas aqui da região e que a gente consiga, de fato, discutir um pouco qual que é o papel e a importância da ciência na vida cotidiana das pessoas. Todas e muitas mais pautas serão discutidas numa assembleia da pós-graduação que a gente está querendo organizar na semana do dia 7 de maio. Então, eu queria deixar vocês alerta dessa assembleia. Faz muito tempo que a gente não tem uma assembleia massificada. Se todos vocês que estão aqui puderem ir na assembleia, ela já vai ser muito maior do que as últimas que nós tivemos. E é só, reforçando o primeiro ponto, com ações coletivas que a gente vai encontrar saídas para os nossos problemas individuais. Ontem saiu uma matéria no Nexo sobre o apagão estatístico que o país está correndo risco, que talvez a gente não tenha censo em 2020. E aí, perguntado sobre isso, o Paulo Guedes disse que quem pergunta demais acaba achando que não quer. E acho que talvez seja o grande papel da nossa entidade, estudantes de pós-graduação, fazendo as perguntas que as pessoas não querem que achem a resposta. Então, vamos fazer mais perguntas, vamos incentivar e mostrar a importância da ciência para o desenvolvimento nacional e venham todas e todos construir a PG. Tenho certeza que seremos muito maiores, muito mais fortes com a colaboração de vocês. Agradeço ao Paulo por ter aceito o nosso convite e vamos ouvi-lo, que é para isso que a gente está aqui também. Obrigado.
Bom, gente, o microfone está aqui. Bom, gente, em primeiro lugar, agradeço muito, né, a possibilidade de conversar com vocês aqui sobre, num período muito espinhoso da história da nossa sociedade e da universidade em particular, e um período muito difícil do ponto de vista de discussão de ciência e papel da universidade, como todo mundo já está sabendo muito bem. Bom, então, basicamente, a ideia era trazer para vocês algumas questões associadas com o papel da ciência e da universidade no desenvolvimento socioeconômico brasileiro, em particular, o papel de um estudante de pós-graduação, em particular, o papel da ciência hoje no nosso desenvolvimento. A gente pode começar, tá? Analisando essa colocação do Einstein, né? Que falou que é necessário que cada homem que pensa tem a possibilidade de participar com toda a lucidez dos grandes problemas científicos da sua época. E é somente quando cumpre essa importante missão que a ciência adquire, do ponto de vista social, o direito de existir, né? Veja, é uma frase extremamente forte, né, que vincula, na verdade, a existência da ciência, na verdade, às necessidades socioeconômicas da nossa sociedade. Então, uma vinculação entre ciência e os processos que estão ocorrendo na nossa sociedade é, obviamente, muito, muito forte, e a gente tem sempre que ter isso como perspectiva, né? E é importante a gente observar também que na nossa atual sociedade do conhecimento, que é para onde nós já estamos mergulhados, né, e a sociedade da informação, vide Google, Facebook, etc. e tal, a ciência é absolutamente chave para o desenvolvimento social e econômico. Não há desenvolvimento social e econômico na estrutura que nós temos hoje sem a ciência, né? E ciência tem um aspecto que é muito, muito interessante, né? Que talvez nem todos vocês tenham caído a ficha, né? Quer dizer, para os ingressantes agora, né, para os novos estudantes... Opa, travou meu computador. Em primeiro lugar, é importante a gente perceber que é um privilégio a gente trabalhar com produção do conhecimento, né? A gente fica tão no dia a dia ligado com as dificuldades de fazer essa produção de conhecimento, mas que acaba não caindo a ficha de que, na verdade, quer dizer, como profissão, é uma profissão extremamente privilegiada. Você trabalha com a fronteira do conhecimento no seu dia a dia, né? Então, você trabalha com o progresso do conhecimento da humanidade como um todo, a cada dia do seu trabalho, dando uma aula, fazendo uma pesquisa, fazendo uma medida no laboratório. Isso é um privilégio que poucas outras profissões têm. Agora, o que nós precisamos fazer é exercer esse privilégio, né, de uma maneira minimamente, digamos assim, sustentável a médio e longo prazo, e esse é o desafio que a gente tem, né? E quando a gente faz ciência, né, nós temos vários dilemas na ciência, né, que na verdade são o que a gente chama falsos dilemas, né? Por exemplo, ciência básica versus ciência aplicada, ciências naturais versus ciências sociais, né? Então, por exemplo, quando alguém ficou esculpindo uma roda e não fazia a menor ideia para que era aquilo, né, sempre vai ter gente dizendo que legal, vocês estão perdendo o maior tempo fazendo uma coisa totalmente inútil, né? Então, basicamente, é importante a gente ter essa menção, que não importa essa informação de que não importa se a ciência é básica ou é aplicada, importa se ela é uma ciência de qualidade. E uma coisa que é muito importante também perceber é que as fronteiras da ciência estão, na verdade, nas fronteiras entre as várias disciplinas, né? Você pode ter um bom projeto de pesquisa só em física, só em química, só em ciências sociais, mas, na verdade, a sua maior contribuição pode se dar trabalhando nas fronteiras entre as disciplinas. E, para isso, a universidade tem um papel absolutamente fundamental. Então, por exemplo, quando você trabalha com clima, se vocês forem notar, né, os grandes avanços acabam se dando nas interfaces entre as questões sociopolíticas e econômicas e a crise climática que a gente está enfrentando. Então, identificar estas interfaces é fundamental para realmente a gente fazer um trabalho de sucesso, né? Em geral, a gente divide, por exemplo, né, nesse slide, os 3 desafios dos principais impactos da ciência, né?
Quer dizer, um deles é desenvolver o que a gente chama os impactos sociais, né? Ou seja, o que são isso? São ideias que ajudam ou melhoram as políticas públicas, né? Ou ideias que você pode fazer aplicação direta para o benefício da sociedade, né? A gente tem centenas de exemplos desse tipo a cada minuto, feito aqui na USP, feito em qualquer universidade brasileira. O segundo desafio é a questão dos impactos econômicos, né? Porque, obviamente, os impactos econômicos são muito relevantes para o desenvolvimento da sociedade, como a nossa sociedade é estruturada hoje, né? Então, ideias que criam companhias, startups e coisas desse tipo, ideias que aumentam a competitividade, né, brasileira, por exemplo, internacional, que são cada vez mais necessárias, ou ideias que criam novas indústrias e novos produtos, né? Então, esse é o segundo desafio. E, por último, basicamente, é a questão do impacto intelectual, né? Ou seja, ideias que criam mais e melhores ideias, e ideias que fazem a humanidade ficar mais esperta, né? Avançar na linha do conhecimento. Então, seja onde, em cada um desses tópicos, em vários deles que vocês trabalham, é muito importante ter sempre essa ideia, sair das dificuldades que nós temos do dia a dia, seja com burocracia, com curso ou com o que é que seja, mas olhar para a questão maior, com a qual todos nós que estamos nessa sala trabalhamos no dia a dia, né? Que é basicamente lidar com esses desafios do impacto da ciência na sociedade, na questão econômica ou no desenvolvimento intelectual da humanidade como um todo, né? E para isso, a USP eu acho que é um ótimo exemplo. Em que aspecto? Eu peguei, por exemplo, o jornal da USP da semana passada, sexta-feira da semana passada. Então vejam a diversidade, né, que você tem, por exemplo, nas notícias de um único jornal da USP, né, desde lidera projeto internacional de construção de radiotelescópios e assim por diante, uso de recursos naturais, a questão econômica do agronegócio, a questão cultural, né, como se insere a cultura na nossa sociedade e assim por diante. Então a USP tem que ser um meio pluricultural que permita abarcar todos os interesses de vocês, nossos e os interesses da sociedade e contribuir para isso. E a gente tem que construir uma USP que consiga fazer isso com o menor possível de dificuldades. Falando nas dificuldades, né, o Brasil passou por uma inflexão muito importante, como as pessoas que falaram antes, né, deixaram muito claro, né? Nós, de 2002 a 2016, nós tivemos um extraordinário aumento em investimentos em ciência e tecnologia, né? Quer dizer, desde expansão nas matrículas das universidades federais e assim por diante. Ou seja, o Brasil teve uma história de sucesso, né, que na verdade começou a patinar uns 3, 4, 5 anos atrás, né, e que agora, obviamente, nós estamos enfrentando dificuldades muito importantes que a gente vai discutir um pouco mais para frente, né. E se você olhar, por exemplo, né, a tabela da direita, mostrando o desempenho da educação de ciência e matemática medido, nesse caso, pelo teste do PISA, né, você vê que o Brasil está, por exemplo, atrás de Argentina, atrás de Jordânia, atrás de Polônia, atrás de Vietnã, atrás de uma série de países que não têm a tradição científica que o Brasil teve na sua história. Ou seja, traduzindo em miúdos, o nosso caminho ainda vai ser muito, muito longo e nós vamos ter que trabalhar muito para recuperar o espaço perdido que a gente tem hoje do ponto de vista de qualificação dos nossos estudantes, nesse caso medido em ciências e matemática, mas isso não é diferente em outras disciplinas, né? A pós-graduação brasileira, como todos sabem, né, cresceu extraordinariamente, né, de 20 mil doutores para perto de 60 mil mestres a cada ano, e o aumento na produtividade científica
acompanhou este aumento na produtividade na matrícula dos estudantes nos cursos de pós-graduação, né? E, basicamente, foram resultados de investimentos continuados por 8 ou 10 anos, com orçamentos seguros, e que mostra claramente que é possível, sim, você ter num país que não é país desenvolvido como o Brasil, um investimento continuado, um apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico, e esse desenvolvimento traz resultados muito, muito claros, né? Então, hoje o Brasil, apesar de ser a 8ª economia do mundo, ele é o 13º na classificação do ponto de nível, por exemplo, de papers publicados no mundo, né? Então, o nosso espaço para ser conquistado ainda é muito grande. Nós temos uma tarefa muito grande que vai depender de todos vocês, de todos nós e da estrutura social brasileira como um todo, né? Uma questão importante da questão científica hoje é a questão da inovação tecnológica, e isto o Brasil também ainda está patinando muito, né? Se nós estamos atrasados do ponto de vista de publicações comparado com economias do nosso porte internacionalmente, do ponto de vista de inovação, então, nós estamos no lugar número 64 para a 8ª economia do mundo. Então, basicamente, isso só se reflete na necessidade de políticas públicas adequadas e essas políticas públicas serem implementadas a longo prazo. Sem isso, você fica num zigue-zague e o livre caminho médio fica praticamente zero. Você não sai do lugar do ponto de vista de inovação. E num mundo hoje, onde a economia é basicamente levada para a inovação e desenvolvimento científico e tecnológico, a gente corre o risco de ficar, obviamente, cada vez mais para trás, como ficou muito claro nas falas que me antecederam. E um dos reflexos que a gente observa por exemplo, essa é uma das tabelas, né, de recursos para ciência e tecnologia. Nesse caso, é o investimento de capital e custeio do Ministério da Ciência e Tecnologia, que já foi 8,6 bilhões de reais, e hoje nós estamos alguma coisa da ordem de 4 bilhões, que se forem contingenciados 41% destes 4 bilhões, obviamente nós vamos ficar muito abaixo, inclusive, de uma situação de penúria, comprometendo a sustentabilidade de todo o sistema educacional brasileiro, construído com muito esforço, muito dinheiro, muito trabalho ao longo de 2 décadas praticamente. Então, o que nós observamos hoje é um decréscimo orçamentário. Mas eu não gosto de me atinar muito com a questão de recursos financeiros, porque o que nós estamos tendo não é somente uma crise de falta de dinheiro ou falta de recursos financeiros, né? Então, quando você vai lá e diz, não, precisamos de mais dinheiro para a pesquisa. Não, o que a gente precisa muito mais do que dinheiro para a pesquisa é um reconhecimento da importância do desenvolvimento científico e tecnológico e do desenvolvimento nacional do país como um todo. Então, a hora que você tiver esse reconhecimento, não só pelos nossos governos, mas como pela sociedade como um todo, obviamente esse orçamento volta para patamares aceitáveis, compatíveis com o tamanho da comunidade científica brasileira, compatíveis com o tamanho da economia brasileira, né? Isso é o orçamento do MCTI, mas obviamente se você olhar para o orçamento da CAPES, isto também ocorreu, né? Então uma queda praticamente de 40% no orçamento da CAPES nos últimos 3, 4 anos, e se você olhar no orçamento do CNPq, foi mais do que isso ainda, né? Então, o CNPq teve uma redução de quase 60% no seu orçamento. E isto, obviamente, se traduz nos indicadores de ciência e tecnologia mais recentes do país, né? Então, por exemplo, se você pegar algumas alíneas dos recursos do CNPq, por exemplo, o número de bolsas de produtividade em pesquisa caiu significativamente, número de bolsas de mestrado e doutorado também, mas olha o tamanho da queda do número de projetos aprovados pelo CNPq, né? E é curioso que mesmo esse número minúsculo, veja, 2.500 projetos aprovados para o Brasil inteiro, para todas as áreas do conhecimento, é um número absolutamente minúsculo, né?
Mas mesmo esses 2.500 projetos, quando você vai ver, a maior parte deles ganharam um orçamento da ordem de 20 a 40 ou 50 mil reais, que é o edital universal do CNPq, e a grande maioria deles não foram pagos. Né? Então é como se fosse uma dívida do governo federal para com os pesquisadores. Então, veja que a queda é muito maior do que os indicadores numéricos podem indicar. As bolsas no exterior tiveram também, né, um decréscimo enorme, principalmente por causa da finalização do Ciências Sem Fronteiras, né, que mandou um número enorme de bolsistas brasileiras para o exterior, sem ter um planejamento de médio e de longo prazo para reabsorção dessa massa de cérebros que nós mandamos para fora, para serem aproveitados nas nossas universidades, nos nossos institutos de pesquisa. Né? E se a gente olhar agora, não só o CNPq, mas recursos do governo para as universidades federais, né, vocês vão ver também que essa queda foi muito significativa. Né? Então, se você olhar para todos os indicadores, você percebe que o sistema de ciência e tecnologia realmente está entrando em colapso, como deixa muito claro os documentos da Academia Brasileira de Ciências, SBPC e assim por diante. Né? Alguns programas, como por exemplo os programas estratégicos, como os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, né, eles, por exemplo, nós temos 102 INCTs financiados, mas nenhum deles, a nível federal, realmente recebeu recursos para começar os seus trabalhos de pesquisa. Então, no papel eles existem, mas na prática, em geral, a maior parte dos INCT tem só bolsas. Mas olhando nesse mapa, também é importante a gente ver a extrema desigualdade regional no número desses INCTs. Veja o estado do Mato Grosso, né, com 1 INCT, Pará com 4, Amazonas com 5 e São Paulo com 45. Né? Isto é um problema importante para o país. Né? Você não dá para você continuar crescendo sem atritos regionais importantes, sem lidar com a questão das desigualdades regionais. Se nós olharmos, esse é um gráfico da FAPESP, né, os investimentos estaduais em pesquisa e desenvolvimento, nesse caso em 2015, mas 2016 e 2017 não é nada diferente, você vai ver que, por exemplo, o Estado de São Paulo, do seu orçamento estadual, aplica 8 vezes mais recursos do que o Rio de Janeiro e 29 vezes mais recursos do que Minas Gerais. Né? Quer dizer, ou seja, o abismo que nós temos entre o Estado de São Paulo e o restante do Brasil é muito prejudicial para a saúde da economia de um país como o Brasil, por exemplo. Né? Então, isso é uma questão que a gente tem que olhar com muito cuidado. Os dispêndios em São Paulo não são só os recursos da FAPESP, evidentemente, mas se você olhar em pesquisa e desenvolvimento em São Paulo, cerca de 54% dos dispêndios no estado de São Paulo já são dispêndios em pesquisa e desenvolvimento feito por empresas. Né? Você tem uma fração devido às universidades estaduais, 26%, as agências de fomento, paulistas e federais, e um orçamento de ciência e tecnologia da ordem de 25 bilhões de reais em 2017. Né? E, do ponto de vista de massa de pesquisadores, né, realmente o Estado de São Paulo salta aos olhos em relação ao restante do Brasil, o que não é uma coisa muito saudável, digamos assim, para a nossa estrutura de sociedade. Vocês veem que, por exemplo, né, temos 6 universidades públicas, 3 outras universidades federais do Estado e assim por diante, e você tem cerca de uma massa de 70 mil pesquisadores no Estado de São Paulo, que é uma massa muito, muito significativa, mas que, evidentemente, como nos últimos 2 anos, a única fonte de recursos para a pesquisa em si, no estado de São Paulo, tem sido a própria FAPESP. Obviamente, a FAPESP também se tornou extremamente competitiva. É muito, muito difícil ganhar uma bolsa ou ganhar um projeto de pesquisa hoje, porque a competição é extraordinariamente alta, e isto também é prejudicial, porque boas ideias que poderiam trazer benefícios enormes para a sociedade não estão sendo financiados por absoluta falta de recursos como um todo.
né? Se nós olharmos agora a questão da colaboração entre empresas e universidades, né? Isso é importante, porque uma das maneiras da universidade transferir benefícios para a sociedade é através, principalmente, de pequenas empresas, né? E você olha aqui a colaboração universidades e empresas no estado de São Paulo, desde 75 até 2018, cresceu exponencialmente, né? Então, nós temos hoje parcerias muito importantes, a universidade formando gente, formando pequenas companhias, principalmente startups, empregando pessoas, gerando riqueza em valor muito acima do que o Estado investe nessas universidades. Então, veja que investir em ciência e tecnologia dá lucro, sim. Não só em benefícios para a sociedade, mas em capital do ponto de vista de movimentação da economia como um todo, né? Essa colaboração entre universidades e empresas, todo mundo diz, olha, Estados Unidos tem muito mais colaboração universidade e empresa, as empresas investem muito mais em pesquisa lá do que aqui, mas na verdade não é bem assim, né? Por exemplo, aqui está a porcentagem de artigos com coautores pertencentes a empresas, né? Na USP, por exemplo, na Unicamp, na Unesp, na USP é em torno de 3%. Mas olha quanto é esse mesmo número, por exemplo, na Universidade da Califórnia em Berkeley, né? Ou na Universidade da Califórnia em Davis, é em torno de 6%. Não é extraordinariamente diferente. O que quer dizer com isso? O que quer dizer que realmente a universidade está crescendo e fomentando parcerias com o setor produtivo de uma maneira importante, e isso traz benefícios para a economia do país como um todo, né? Se nós olharmos agora o gasto empresarial em porcentagem do PIB versus o gasto governamental, onde a área de cada círculo é o gasto total de pesquisas em desenvolvimento, veja algumas nações, né, como a Coreia, como o Japão, se destacam, mas veja onde está o estado de São Paulo. O estado de São Paulo é essa mancha vermelha aí. Está mais ou menos no mesmo nível que Rússia, no mesmo nível que União Europeia, que Canadá e assim por diante. E o Brasil um pouco mais abaixo como um todo, né? Então vejam que do ponto de vista de trazer benefícios econômicos para as empresas, né, as universidades estão fazendo o seu papel razoavelmente bem. Poderia ser melhor? Sempre poderia, evidentemente, mas veja que não é desprezível o papel da contribuição das universidades para o setor empresarial, né? Então, por exemplo, isso é um gráfico que mostra a série temporal de empresas criadas por alunos, professores ou técnicos da Unicamp desde a década de 70 até 2 anos atrás. Veja um crescimento enorme, e aí está o símbolo que não dá para ver todos, evidentemente, mas uma quantidade gigantesca de empresas que contribuem para o desenvolvimento econômico do país, e essas empresas, em geral, são startups de universidades, né? O estado de São Paulo é, dentro do Brasil, obviamente, privilegiado. Veja que, se você olhar este gráfico, ele é um pouco até meio esquisito, né? Ele compara a produção científica do estado de São Paulo com outros países latino-americanos, como México, Argentina, Chile, Peru, Venezuela e assim por diante. Vejam que o estado de São Paulo, né, onde vocês estão trabalhando ou estudando, basicamente domina a produção científica de todos os demais países da América Latina. Esta produção científica, ela, em geral, é feita em revistas de muito alto impacto, né? Muitos grupos da USP, Unicamp e Unesp fazem parte da liderança científica nas suas respectivas áreas no nosso país. E muitos grupos publicam em revistas como Science, Nature e assim por diante, realmente projetando o desenvolvimento científico e tecnológico do país lá fora de uma maneira muito, muito clara, né? Nós ainda temos poucos grandes projetos científicos nacionais, né?
Um deles é o laboratório Sirius, que há 2 semanas atrás teve o primeiro feixe de elétrons que rodou nesse acelerador, e que é uma facilidade extraordinariamente importante que, para ser utilizado em biologia, ciência dos materiais, física, química e uma série enorme de aplicações possíveis. E veja que o Sirius na verdade, a única facilidade de grande porte brasileira, quando qualquer país europeu ou os Estados Unidos tem dezenas ou centenas de aceleradores similares a esse. Então, o nosso trabalho ainda é muito grande e a gente tem um caminhão enorme para andar pela frente, né? E aí a gente se depara com o que a gente chama, né, genericamente, de crise na ciência brasileira. Hoje saiu essa matéria na National Geographic, também até a National Geographic publicando matéria sobre, aí entre aspas, a crise da ciência brasileira, mas matérias, né, do Ayrton Escobar, na Science, matérias na Nature e também, por exemplo, no Globo, né, dizendo que dinheiro em pesquisas científicas brasileiras acaba em julho, porque se o orçamento do CNPq realmente for contingenciado em 41%, obviamente, o presidente do CNPq já falou, olha, eu tenho dinheiro para bancar as bolsas já aprovadas só até julho, sem contar qualquer novos editais, né? Então, isso, obviamente, traz uma situação de insegurança, digamos assim, para nós todos, né, extraordinariamente alta. Né? E isto é extremamente improdutivo para o país. Né? Além dessas matérias, que eu poderia listar pelo menos mais umas 20 aqui, né? Tiveram 2 editoriais, na verdade, da Science, o que é muito raro a Science convidar pesquisadores para escrever editorial. Né? Um deles é pela Bia do IAG, do Instituto Astronômico e Geofísico, e eu escrevi, há alguns meses atrás, um editorial, quando o novo governo brasileiro estava fazendo uma série de ameaças em relação à Amazônia como um todo. Né? Então, os editores da Science ficam de cabelo em pé de ver uma tragédia como essa acontecendo no país, quer dizer, não só na Amazônia, mas, na verdade, em todas as áreas do conhecimento brasileiro. Por outro lado, se você olha em épocas de crise econômica, como é que outros países reagem a isso? Né? Por exemplo, aqui você vê Putin fazendo um reforço no orçamento da ciência, a China voltando para a pesquisa, financiando pesadamente pesquisa básica, o Obama, quando estava na crise americana, injetou bilhões e bilhões de dólares na ciência. Para quê? Para revigorar a economia americana e, basicamente, funcionou. Né? Então, você vê uma série de iniciativas de países que, em época de crise, né, realmente têm uma ação oposta ao que o governo brasileiro está tendo. Agora, é importante salientar também essa questão de falta de dinheiro, ou falta de recurso, ou crise financeira. O orçamento de ciência e tecnologia no Brasil corresponde a 1,3%, 1,4% do orçamento nacional. Né? Veja, se você diminuir esse orçamento pela metade, você não resolve o problema de caixa da crise financeira brasileira. É importante a gente perceber isso, que a justificativa, por exemplo, o contingenciamento de 41% do orçamento, não se sustenta. Não se sustenta por quê? Porque isso daí é uma caquinha de nada no orçamento geral da União. Então, na verdade, é uma mudança de paradigma, é uma mudança de direção da estrutura social e uma mudança na direção do futuro do Brasil. Não é uma questão de falta de dinheiro ou falta de caixa, digamos assim. Né? Isto é muito importante que a gente sempre enfatize. Mudou a filosofia do país, né? Com esse novo governo, e que isso já estava andando antes desse novo governo. E como reação da sociedade, principalmente da comunidade científica, né? Nos últimos 30 anos da minha vida acadêmica aqui na USP, eu nunca tinha visto, por exemplo, marchas pela ciência no Brasil, né? Seja no MASP, seja nós fizemos vários aqui no Largo da Batata, em Pinheiros, né? Ou seja, deixando claro que recurso para a ciência e tecnologia não é gasto, mas, na verdade, é um investimento no futuro da nação. A grande pergunta é:
Que nação nós queremos construir no futuro? Nós queremos construir uma nação onde empresas de alta tecnologia, o desenvolvimento tecnológico não jogue peso nenhum, ou a gente quer construir uma nação futura onde a gente seja meramente exportador de soja bruta e minério de ferro, né? Sem nenhuma contribuição da sociedade como um todo na riqueza do país, né? Então, é uma questão de mudança de paradigma, do ponto de vista de estrutura social. Então, é muito mais isso que nós estamos vendo hoje do que propriamente uma crise financeira, porque o recurso que não está sendo gasto na ciência hoje, na verdade, é irrelevante do ponto de vista do orçamento da nação como um todo, né? E a Academia Brasileira de Ciências, a SBPC, vários órgãos, né, fizeram uma série de estudos tentando discutir, por exemplo, esse relatório do Projeto de Ciência para o Brasil, da Academia Brasileira de Ciências. Foi um relatório que demorou 3 anos para ser feito, tentando olhar para o seguinte: que Brasil do futuro que nós queremos construir? E como chegar lá, né, numa trajetória sustentável para construir um Brasil que seja sustentável científica e tecnologicamente no futuro. Essa foi a missão que a Academia Brasileira de Ciências fez. É um livro que vale a pena a gente ler, pega todas as áreas de conhecimento e tem sugestões muito concretas sobre o que fazer para a gente destravar o desenvolvimento científico e tecnológico do país, né? O próprio MCTI lançou o livro azul, né, na 4ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. A SBPC também lançou uma série de documentos. Quer dizer, o que nos falta não são documentos, não são embasamentos concretos do que fazer e como fazer, né? A gente tem essas receitas na mão, mas, obviamente, é necessária a vontade política de implementar estas questões. E é muito interessante, quando a gente olha agora para a população em geral, né? Teve o CGEE fez uma enquete muito bem feita, muito extensa, tentando observar qual é a percepção pública da ciência e tecnologia no Brasil, né? Tem uma publicação do CGE e, basicamente, quando você vai para a rua perguntar para a população, 78% coloca o que deveria ser feito: aumentar o investimento. Ou seja, quer dizer, o que está ocorrendo hoje, né, no governo não tem respaldo no próprio ensejo da maior parte da população, né? 3,4% da população acha que você tem que diminuir os investimentos, né? Mas 78% acredita que você tem que aumentar esse investimento. Então, isso é muito importante, que a percepção da sociedade como um todo é muito clara do papel da ciência e tecnologia crítico para o desenvolvimento científico e tecnológico, né? Essa percepção não é só da sociedade brasileira, né? Se vocês olharem, isso é uma carta que a SBPC enviou para todos os candidatos a presidente, acho que foi em setembro do ano passado, com uma série de questões, né? E aí a SBPC colocou as questões, as respostas por exemplo, daquela época candidato Bolsonaro. E se vocês forem olhar com detalhes, não dá para a gente ver aqui, mas ele prometeu aumentar continuamente o orçamento de ciência e tecnologia até 3% no final do seu governo, né? Então, isso está em documento, por escrito na própria SBPC, né? Uma carta assinada pelo Jair Bolsonaro. E o último ponto, o candidato coloca que a educação pública de qualidade é obrigação do governo, textualmente, né? Então vejam como que a gente consegue, como sociedade, lidar com uma questão complexa como essa, né? Cartas assinadas com compromissos com a comunidade científica que não estão sendo cumpridos. Agora, é importante quando a gente olha para o futuro da ciência no Brasil, a gente tem uma série de questões muito chaves no nosso desenvolvimento, né? Eu vou exemplificar essas questões na área com que eu trabalho, que é a área de mudanças climáticas globais, né? Porque é uma área onde a interface ciência, sociedade, tecnologia e capital estão muito intrinsecamente ligados, né?
Bom, a ONU, obviamente, está preocupada com a questão de como nós vamos desenvolver o que se chama desenvolvimento sustentável no nosso planeta, e nós temos esses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que foi aprovado pelo Brasil, então é um documento formal de desenvolvimento para o Brasil. O primeiro deles, erradicar a pobreza, né? E assim por diante. A questão importante é a seguinte: como é que o Brasil vai atingir essas metas comprometidas com a ONU? Brasil e os demais países, mas no nosso caso o que interessa é como é que nós vamos chegar lá, né? Então isso não é uma pergunta muito fácil e, mais importante, nós vamos precisar de muita ciência em todas as áreas do conhecimento para a gente atingir o mínimo desses objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, que são compromissos que o Brasil fez para 2030. Ou seja, daqui a 11 anos nós teríamos que estar com esses compromissos minimamente resolvidos, né? Mas, como vocês podem perceber, nós estamos muito longe da maior parte desses compromissos. Uma das questões mais prementes que nós temos que resolver no caso do país é a questão das mudanças climáticas globais, né? Então, todos sabem, nosso planeta está em pleno aquecimento, né? Isso é o aquecimento nos últimos 150 anos, e algumas regiões do Brasil, como o Nordeste brasileiro, já se aqueceram 1,5 graus a 2 graus, e as previsões para o futuro, se a gente olhar, por exemplo, agora as previsões do INPE, né, eles também mostram aquecimento no Nordeste brasileiro da ordem de 2 a 2,5 graus, e uma redução na precipitação, na chuva, de 30% a 40% no Nordeste brasileiro, fazendo com que, se isso continuar, uma região que hoje é semiárida pode se tornar uma região árida ou desértica, digamos, nas próximas décadas, né? Não estamos muito longe disso. E a grande questão é como é que nós vamos lidar cientificamente com questões tão complexas como essa, que requerem respostas que envolvem todas as áreas do conhecimento. As projeções futuras de aumento de temperatura para o Brasil, para quem nunca viu, por exemplo, são simulações que o INPE fez, por exemplo, aumento de temperatura nos últimos 30 anos deste século, da ordem de 7 a 8 graus em média, por exemplo, no centro-oeste brasileiro, a Amazônia Central da ordem de 6 graus e no Nordeste brasileiro da ordem de 5 graus. Como é que nós vamos reestruturar a sociedade brasileira com mudanças tão drásticas que já estão ocorrendo no nosso clima? Então, isso não são questões simples de resolver. E, de novo, nós vamos precisar de muita ciência para fazer isso. Para isso, o Brasil se comprometeu do que a gente chama as INDCs brasileiras, né, onde a gente se comprometeu a reduzir em 2025 37% das nossas emissões de gás de efeito estufa comparado com 2005. Né? Veja, 2025 é daqui a 6 anos. Né? Será que essa meta vai ser realmente efetivada? Provavelmente não. E uma das metas principais é reduzir o desmatamento ilegal a 0 até 2030. Isso é lei aprovada no Congresso Nacional, né? E a gente está acompanhando a movimentação do ministro do Meio Ambiente e das políticas públicas na área, apontando, na verdade, na direção oposta às nossas obrigações como sociedade perante nós mesmos, né? Então, isso são questões extremamente importantes e nós vamos precisar de muita ciência para saber como é que a gente vai chegar lá. Do ponto de vista global, isso nós estamos falando do ponto brasileiro, né? Do ponto de vista global, o último relatório do IPCC, que foi lançado há 4 meses atrás, mostra que aqui estão as reduções de emissões de dióxido de carbono no gráfico da esquerda que são necessárias para serem feitas, são reduções de 5% ao ano a partir de 2020, até zerar essas emissões em 2040. Né? Então, a grande pergunta é como a humanidade como um todo vai atingir essas metas que a ciência coloca serem absolutamente necessárias se nós queremos limitar o aquecimento médio do planeta a entre 1,5 grau e 2 graus. Né? Se a gente olhar, além de 2040,
a partir de 2040, nós vamos ter que sequestrar dióxido de carbono da atmosfera, reduzindo a concentração desses gases de efeito estufa que nós já lançamos ao longo dos últimos 150 anos, com tecnologias que ainda não existem. Né? Então, nós vamos ter que desenvolver essas tecnologias, aplicar essas tecnologias e sequestrar cerca de metade do que foi emitido desde 1850 até agora. Vocês imaginam o tamanho desta tarefa? E isto é para evitar, não é para evitar o aquecimento global, evidentemente, mas para evitar as piores consequências socioeconômicas possíveis para o aquecimento global. Né? E, da mesma maneira que a ciência e tecnologia é vista pela população de uma maneira muito positiva, como vocês viram naquela pesquisa do CGE, este gráfico mostra a fração da população que vê mudanças climáticas como uma ameaça importante. Né? Veja, tanto no Brasil como na maior parte dos países, esse índice vai de 80% até 97%. Né? Então, aí, de novo, nós temos uma dicotomia entre o que os governos estão fazendo, o que as indústrias estão propondo e o que a população vê como necessário. Né? Como nós vamos resolver essa dicotomia, que também existe no Brasil e existe no mundo como um todo hoje, é uma questão muito importante, porque, obviamente, interesses econômicos e políticos valem muito mais do que o desejo da humanidade como um todo. Né? Então, há um descolamento entre política social, política econômica e os anseios da sociedade como um todo. E esse descolamento é muito perigoso para a democracia, como todo mundo sabe. E uma das questões mais críticas para isso é a questão da qualidade, né, dos nossos líderes políticos. Né? No caso do Brasil, né, por que essa questão está andando desta maneira? Porque, basicamente, a Frente Parlamentar da Agropecuária domina o Congresso brasileiro, né, e, obviamente, não deixa passar leis que contradizem os seus negócios pessoais ou corporativos, né? E isso acontece também nos Estados Unidos, com a bancada do carvão, a bancada da bala, que também tem lá, e eles representam 54% do Congresso americano. Então, isso é uma questão extremamente importante para o futuro da humanidade como um todo, e veja que nós temos dificuldades enormes para superar. E para terminar, queria lembrar para vocês, né, que a humanidade está passando num período agora extremamente crítico. Né? Existem vários grupos científicos internacionais dizendo o que é que nós estamos precisando para fazer uma transformação no nosso planeta e construir um planeta sustentável até 2050. Né? Então tem uma parcela enorme da comunidade científica tentando pensar nessa questão. Né? É função nossa pensar essa questão e trazer possíveis soluções para a sociedade, que pode ou não pode implementá-las. Né? Aí são decisões políticas, mas é função da academia pensar nessas questões. Então eles vão desde a revolução digital, que cada um que está com o celular na mão está participando dessa revolução digital a cada segundo da sua vida, né? Até a questão da capacidade humana e demografia, né? Nós vamos ser 10 bilhões de pessoas em 2050, como é que nós vamos alimentar 10 bilhões de pessoas de maneira sustentável em 2050? Não é uma questão fácil de ser respondida, né? A questão do consumo sustentável e da produção, nós temos um descompasso enorme na nossa sociedade de consumo, que deixou de ser sustentável, né? E a gente precisa ter ela minimamente sustentável. A questão da descarbonização e mudar totalmente a maneira com que a gente produz e usa energia é absolutamente estratégico para o futuro da humanidade. Você respeitar os limites do planeta do ponto de vista de uso de água, de uso da biosfera e da produção de comida, também é outra questão. E como 75% da população vai viver em áreas urbanas, a questão da gente redesenhar as áreas urbanas do nosso planeta, fazendo as nossas cidades muito mais espertas do que elas são hoje, vai ser absolutamente estratégico. Então, isso são tarefas científicas que
cada um de nós temos que trabalhar, cada um no seu cantinho, cada um na sua parte, porque isso são tarefas que vão definir se nós iremos ou não construir uma sociedade sustentável no futuro, ou se nós vamos acompanhar o colapso da nossa sociedade como a gente tem hoje, né? E uma pergunta que está por trás dessa questão é como que a gente vai poder construir um espaço seguro e justo para a nossa humanidade, né? Como que a gente pode combinar os aspectos sociais do desenvolvimento do nosso planeta com os limites do nosso sistema terrestre? Nós vivemos num planeta limitado. Limitado pelo quê? Por esses indicadores que estão na parte de fora, né? Mudança de uso da terra, mudanças climáticas, perda de biodiversidade, e no meio estão as necessidades fundamentais da nossa estrutura social. Fornecimento de água, renda, educação, resiliência, empregos, energia, equidade social e assim por diante, né? Entre esses dois lugares tem um vácuo. E este vácuo precisa ser preenchido com ciência, que possa definir qual é o lugar seguro e justo para a humanidade que nós queremos construir ao longo das próximas décadas. E essa tarefa, como vocês podem imaginar, é extremamente difícil de fazer, mas estratégica. Se a gente fracassar nessa tarefa, nós teremos dificuldades muito, muito grandes no futuro. E qual é o papel da universidade nisso como um todo, né? Basicamente, nós vamos ter que construir uma nova estrutura de ciência nas nossas universidades. Hoje elas são caracterizadas por essa parte aí embaixo, né? Tem um Instituto de Química, um Instituto de Física, Matemática, Ciências Sociais, Psicologia, só que os problemas que nós temos que enfrentar estão nas interfaces entre psicologia e física, entre biologia e a química ambiental, e assim por diante. Então nós vamos ter que trabalhar para construir uma nova universidade que não tenha esses limites departamentais ou institucionais como nós temos hoje, por exemplo, aqui na própria USP, né? E é importante a gente perceber que ciência de ponta você está fazendo hoje nas interfaces, no desenvolvimento entre as disciplinas integradas agora, olhando para a ciência e olhando para o planeta de uma maneira como um todo, de uma maneira integrada. Não em fragmentos ou não em pedaços, mas sim olhando para onde a gente quer que o nosso planeta vai andar nas próximas décadas, né? Então, é importante a gente parafrasear, né, uma frase do Gabriel Garcia Marques, quando ele se referia ao jornalismo. Ele dizia que jornalista é a melhor profissão do mundo, né? Na verdade, eu acho que cientista é a melhor profissão do mundo, tá? Pelas razões que eu estava colocando para vocês e pela importância que nós, cientistas, vamos ter que jogar nas próximas décadas ao redesenhar esta sociedade que foi construída desde a Revolução Industrial até agora e que, obviamente, não é mais sustentável, nem socialmente, nem politicamente, nem economicamente, nem ambientalmente. Então, como fazer isso vai depender de cada um de nós, do trabalho do dia a dia, de cada um de nós no laboratório, e um país em que a ciência não faz parte da estratégia de desenvolvimento está condenado ao subdesenvolvimento. Então, obrigado pela atenção, gente. Professor Paulo, muito obrigada pela aula, foi um prazer imenso. Antes de eu abrir para as perguntas, eu só queria dar 2 recados. É que agora, às 6h30 até às 10, a gente vai fazer uma festinha em frente à sede da APG, que é em frente ao Bandejão Central, então está todo mundo convidado. E o outro convite é para a Assembleia, que o Rodrigo comentou, que vai ser no dia 9 de maio, às 6 horas também, está todo mundo convidado. É isso, agora a gente abre para pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta, um comentário?
Professor Paulo, muito obrigado pela aula. Eu sou seu colega, sou professor no Instituto de Biociência, no Departamento de Botânica. E uma das coisas que a gente sempre discute lá, que se trata também da palestra que o senhor nos apresentou, é esse distanciamento entre nós, cientistas, e a sociedade, né? Então, eu, por exemplo, trabalho com engenharia genética de plantas, e isso existe a sociedade não vê a engenharia genética como algo tão positivo, né? Então, a gente tem uma dificuldade de explicar isso, porque, na verdade, demanda muito conhecimento científico que a sociedade, em geral, não tem. Eu queria saber qual é a sua opinião, como que a gente conseguiria se aproximar mais da sociedade, trazer a ciência mais próxima para a sociedade, porque a gente está acostumado aqui no ambiente acadêmico, nos congressos, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de chegar próximo. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade com o meu próprio pai, que não gosta de transgênicos, mesmo eu trabalhando com transgênicos. Então, eu tenho esse desafio diário de tentativa de convencimento, e eu gostaria de saber a sua opinião, como a gente conseguiria chegar mais próximo da sociedade. Obrigado. Olha, obviamente, tá ligado? Olha, obviamente ninguém tem resposta definitiva para a tua pergunta, né? Você fez uma pergunta sem resposta. Mas, obviamente, se você notar, o movimento na ciência brasileira nos últimos 10 anos aumentou muito a importância da comunicação da ciência para a sociedade, né? Por exemplo, há 10, 15 anos atrás, jamais se viria a Academia Brasileira de Ciências fazer, por exemplo, mobilizações na rua como eles estão fazendo no Rio de Janeiro. Isso não existia. O pessoal de hoje não faz muita ideia como é que era, mas isso não existia antes, né? Então, está saindo para as ruas? Está, né? Então, você vê, por exemplo, agora, esse último fim de semana em Londres, teve 1.100 pessoas presas, né, por fazer manifestação para a questão das mudanças climáticas globais, né? Isso há 5 anos atrás não existia. Se você, então, for olhar do ponto de vista macro, né, nós estamos fazendo esse esforço, né? Ele não é fácil, ele não é trivial, ele não é simples de ser feito, tem que ser feito profissionalmente, tá? Isso também é muito importante, né? A gente sabe publicar paper, né? Mas comunicar ciência requer uma expertise que, em geral, nós não temos. Tá? Então, isso tem que ser feito de maneira profissional pelas nossas sociedades científicas, pelos conjunto dos estudantes, né? E isto é absolutamente estratégico para que a ciência vença essa batalha ideológica, né, da negação da ciência. Quer dizer, é incrível que você veja hoje gente que ainda acredita que a Terra seja plana. É incrível que você veja hoje, né, que o pessoal não acredita na teoria da evolução de Darwin, né? Mas o que acontece? Não é questão de acreditar ou não acreditar, a questão é ideológica, né? Não é científica, né? Tem razões porque essas pessoas acreditam na Terra plana ou desacreditam na teoria da evolução. Então, isso é um árduo caminho que nós vamos ter que fazer no dia a dia, e eu acho que a universidade acordou, e está acordando para isso. Veja aquelas slides que eu mostrei das manifestações da Marcha pela Ciência, né? Você vê, por exemplo, tem grupos de cientistas indo às vezes lá no MASP, por exemplo, montam uma banquinha para responder perguntas da população que está passando por ali. Isso não existia na minha época, por exemplo, quando eu era estudante. Isso são movimentos muito positivos e estão sendo intensificados, e eu acho que a gente tem que intensificar isso muito mais. Mais alguém? Boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Primeiro eu queria parabenizar a PG pela organização da atividade, agradecer imensamente ao professor Paulo pela iluminadora palestra. Meu nome é Mariana Moura, eu faço parte de um grupo chamado Cientistas Engajados, e eu tenho orgulho de dizer que eu fui uma das primeiras coordenadoras gerais da APG desde a sua refundação, né? Eu fui coordenadora geral da APG, da USP, em 2012, quando a gente estava retomando o movimento de pós-graduação aqui na universidade. E a Flavinha falou um monte de coisa aqui no começo sobre os ataques que a gente está vendo na ciência, e o professor Paulo também falou do ponto de vista ideológico, como que isso está acontecendo. Mas eu queria reforçar aqui com cada um de vocês
a importância da participação de cada um nesse processo. Né? Eu tenho falado, desde que eu sou da APG, e eu tenho falado para os professores, estimulem os seus orientandos a serem representantes discentes. Faz parte do nosso processo de aprendizado dentro da universidade. Como mestrando e como doutorando, ou como pós-doc, faz parte a gente aprender a fazer ciência, aprender a fazer paper, aprender a ensinar os outros, então a parte de ensino, pesquisa, aprender a levar o que a gente aprende aqui para fora, e aí essa parte da divulgação, que tem sido feita maestralmente por estudantes de graduação, porque assim, os nossos grandes pesquisadores, como o professor Paulo falou, têm uma expertise em publicar papers, mas tem uma dificuldade muito grande em lidar com as redes sociais. E essa juventude que está chegando aí agora, que está entrando na faculdade, está fazendo muito isso, divulgação científica. Tem um grupo de divulgadores científicos que está se formando, e é tudo galera de graduação, e que está entrando agora no mestrado, está evoluindo na carreira científica agora. E tem mais habilidade com as redes sociais. Então, faz parte do nosso processo aprender a fazer ciência, aprender a ensinar a ciência e aprender a divulgar a ciência. E faz parte também aprender a gerir a universidade. Isso é uma coisa importante. Faz parte do nosso processo participar dos sistemas administrativos da universidade. Saber como que é feita a discussão sobre o que vai ser da pós-graduação aqui na USP. Saber como que essa discussão vai ser feita, dar a nossa opinião, obviamente, que é do ponto de vista de estudantes, né? Os professores têm mais experiência nesse assunto, mas como estudantes a gente pode dar essa opinião. Eu faço doutorado aqui na universidade ainda. Está cada vez mais difícil a profissão de cientista. Né? Então já tem o aspecto do ensino, da pesquisa, da extensão, da administração, e a gente também tem que dar soluções para os problemas da sociedade, como o professor Paulo estava falando aqui. Então, parabenizar de novo o pessoal da APG pela atividade, dizer que a gente está sempre aqui para o que vocês precisarem, e agradecer muito a presença de cada um de vocês. É muito importante a participação de cada um, não só nas redes sociais, que a gente já também, né, tem a divulgação. Divulguem, peguem os vídeos de divulgação científica, coloquem nas suas páginas, coloquem no seu Twitter, no seu Instagram. Tem muito vídeo bom sendo produzido. A gente está precisando muito de divulgação científica no Brasil hoje. O ataque ideológico à universidade, à ciência, ao conhecimento, não é um ataque por acaso. Não é um ataque só porque o astrólogo dos Estados Unidos, que resolveu comandar de lá da Virgínia o governo brasileiro, resolveu que a ciência não é uma coisa legal, porque ele se diz filósofo. Não é por acaso o ataque à nossa ciência. E é obrigação de cada um de nós combater esse ataque. Ele vem do ponto de vista do discurso e ele vem do ponto de vista da ação prática, que é a redução dos recursos para as universidades, a redução dos recursos para os institutos de pesquisa, a criação de uma CPI, aqui no estado de São Paulo, na Alesp, não sei se vocês estão sabendo, criaram agora uma CPI, porque disseram que as nossas universidades estão esquerdizadas, então precisa investigar a esquerdização das nossas universidades estaduais. Quem faz movimento estudantil aqui na USP, e eu faço há algum tempo, sabe que não é exatamente assim que funciona, especialmente na direção da universidade. Então, assim, o que cada um de nós puder fazer, se você não pode ir na manifestação, não pode ir na marcha, aliás, 7 de julho, Marcha pela Ciência aqui em São Paulo, na Paulista, já está marcada, venham. Se você não pode ir na marcha, divulgue as atividades científicas, divulgue os vídeos, os textos que os nossos pesquisadores estão escrevendo, porque isso vai fazer diferença, não só na sua família, na minha família, na família do colega, mas
na família do amigo e do colega, que veem a gente como pessoas que estudaram, como pessoas que têm uma opinião minimamente fundamentada sobre as questões que estão acontecendo no nosso país agora. Acho que era isso. Obrigada. Ok, eu vou passar. Tem mais 2 perguntas, aí eu passo depois a palavra aqui, porque às 6 horas a gente precisa. Boa tarde, professor. Eu sou Cristiano Abreu, sou doutorando aqui do programa de História Econômica também. E eu queria perguntar um pouco mais sobre as possibilidades de ação nessa questão toda. Na universidade você pode desenvolver várias teorias, inclusive, mas há uma exigência de algum rigor científico até para você defender, né, que não há aquecimento global, que há aquecimento global, qual é que seja o tema. O que a gente está sendo atacado tem uma fraqueza e uma força. A fraqueza é que pode vir de qualquer coisa, pode falar que a Terra é plana, pode falar coisas realmente absurdas. Então eu queria perguntar se não há um caminho da gente na academia mesmo e para fora dela, né, buscando um centro expandido da sociedade, criar espaços que criem limites para a criatividade, né, para o wit, para a criação. Tem que ter um mínimo de julgamento até para você achar, né, até para você inventar uma teoria. Você pode achar que existe extraterrestre, mas você precisa ter alguma base para desenvolver, falar, não, é possível que a partir de tal planeta, enfim, não dá para você achar livremente. Então, será que a gente não precisava criar certos sistemas, mesmo legalmente, né, pensar realmente a criar um arcabouço para cima da imprensa, para cima do legislativo? Você não pode ser um deputado e falar qualquer coisa, né? A universidade não teria um espaço para a gente criar um código de regras. Acho que, inclusive, a Inglaterra, se não me engano, tem algo parecido, né? Queria perguntar um pouco isso. Será que a gente no Brasil não está precisando puxar essa responsabilidade para a gente, na universidade, e falar, então, você pode achar até certo ponto. Eu sou da história econômica, eu não vou achar nada sobre cirurgia cardíaca. Não quero achar, não vou achar, não é da minha área, né? Tem que criar um mínimo de rigor até para a gente conversar, né? Eu acho que a mídia e as mídias sociais e a mídia corporativa mesmo, ela está muito enlouquecida, né? Não cabia para a gente puxar uma agenda de criar limites, criar regras, até para a gente poder conversar e discordar, mas dentro de um mínimo de civilidade. Enfim, eu queria que o senhor falasse um pouco se isso é possível. É possível e, na verdade, já está ocorrendo, né? Então, você vê, temos um grupo, por exemplo, de pesquisadores, uns 25, 30 pesquisadores, que a cada absurdo que o governo coloca, pensa uma resposta bem embasada, e a gente publica no Valor Econômico, na Folha de São Paulo, em alguns jornais, porque obviamente você sabe que é muito limitado, né? Então essa foi uma das maneiras que a gente tem de responder, né? Agora, por exemplo, a USP como universidade, dado o seu peso, né, no conhecimento nacional, poderia sim montar, aí entre aspas, uma assessoria para esclarecer, né, essas questões absolutamente absurdas que a gente vê praticamente no dia a dia, né? Isto aumentou muito nos últimos anos, e infelizmente não é só no Brasil, né? Você vê nos Estados Unidos isso também está ocorrendo, é um fenômeno global, e basicamente se deu porque os interesses econômicos associados com as alternativas científicas se tornaram muito claros, muito evidentes, e os interesses ideológicos, né, ou religiosos até às vezes, né? Então nossa tarefa é desconstruir esse diálogo, tá certo? Colocando no lugar um diálogo baseado em ciência, né? Agora, como você falou, isso depende muito dos meios de comunicação, acesso aos meios de comunicação, etc. e tal. É uma luta que até agora está sendo meio inglória, né? Todo mundo abre o jornal todo dia e dá vontade, às vezes, até de chorar. Você abre o jornal de domingo, você vai passando de uma página para outra, dá vontade de chorar do ponto de vista de notícias sem qualquer embasamento, notícias mais piradas possíveis, né? Agora, na minha opinião, essa época vai passar. A gente já passou na universidade, na época da ditadura militar, tempos muito tenebrosos, muito, muito difíceis. Houve uma resistência muito forte, aquele período passou. Tá? Então nós estamos agora num outro ciclo, né, mais sofisticado, digamos assim, mas eu acredito que a força do conhecimento vai acabar vencendo. Agora a gente vai precisar lutar muito para isso. Professor, primeiro, eu sou o Matias, mestrando em Economia, aqui mesmo na FEA.
queria agradecer muito a sua palestra e perguntar, tentando explorar um pouco aí a sua experiência mais internacional, daquilo que você falou que foi um grande salto ou um avanço significativo que o país teve no período recente, o que você destacaria que o Brasil hoje se destaca ao redor do mundo como funcionamento de produção de ciência? Assim? O que as nossas universidades têm de diferente? Ou para a gente também não ficar aqui só nos pessimismos. E pensando um pouco na parte que é mais universal, assim, desse obscurantismo ao redor do mundo, que não é exclusividade nossa, mas que aqui ganha cores bastante tenebrosas, o que você acha que as nossas universidades estão mais atrás das outras ao redor do mundo na forma de discutir ciência com a sociedade e produzir ciência também, tanto na inclusão das pessoas quanto na divulgação de pesquisas ou vinculação mesmo com o mercado? Bicho, essa resposta ia demorar 1 hora, para ser exato, se eu fosse cobrir tudo que você perguntou, tá? Mas veja bem, em primeiro lugar, tá? Nós temos vantagens estratégicas que é importante a gente saber explorar, tá? Por exemplo, você pega estudantes brasileiros, eram muito, e são ainda, muito bem vistos no exterior. Por quê? Em geral, a gente tem muito mais jogo de cintura do que estudantes de outros países. A gente tem uma formação social e também fundamentada na universidade, mas plural. Então, isto faz uma diferença. Faz uma diferença enorme, por exemplo, em relação a estudantes da Suécia, em relação a estudantes da Alemanha e assim por diante, né? Agora, o que joga contra a gente, por exemplo, no caso da USP, a dinâmica administrativa de uma universidade fora do Brasil é 100 vezes maior do que a da USP, né? Acho que todos os institutos que estão hoje na USP, com exceção de 4 ou 5, estavam quando eu entrei aqui há 35 anos atrás. Isso não é assim nas outras universidades. Harvard fecha instituto e abre instituto, assim, em segundos, né? Claro que eles têm dinheiro para fazer isso, mas não é questão de dinheiro, é questão de filosofia. É questão de você não proteger os feudos de quem está no poder naquele ou particular momento. Entendeu? Então, essa dinâmica, a ciência se tornou muito mais dinâmica do que há 20, 30 ou 50 anos atrás. E o Brasil ainda não sacou essa necessidade. A necessidade de interdisciplinaridade, por exemplo, né? Então, por exemplo, eu sou docente do Instituto de Física. Eu não posso orientar um aluno no IAG, eu não posso orientar um aluno na Química. Eu tenho que pedir uma permissão especial para poder orientar alguém. Isso não existe nas outras universidades fora do Brasil. Você vai lá, orienta o seu aluno, você é funcionário da universidade de Harvard. Você quer orientar um aluno na psicologia? E se você demonstrar que você tem competência, você orienta e pronto. Aqui é impossível. Tá? Então, nós temos que modernizar em muito esse engessamento da universidade, que é característico da universidade brasileira, não só na USP, mas em geral, né? Então, são alguns dos pontos, mas a sua pergunta foi muito ampla, eu poderia ficar horas aqui discutindo, mas estudante brasileiro tem vantagens estratégicas enormes. Eu vejo pelos meus estudantes que vão fazer doutorado na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, você vê que eles têm um desempenho muito melhor do que, às vezes, um estudante de Harvard que tem uma base maior, mas não tem tanto jogo de cintura quanto tem os nossos estudantes, por exemplo. Você vê isso concretamente. Olá, meu nome é Johnny, eu sou aluno de mestrado em astronomia no IAG. E eu gostaria de perguntar justamente sobre essa questão da pós-graduação. Você poderia comentar sobre a nova proposta da USP para a pós-graduação? Falar os pontos positivos e negativos? Olha, eu não conheço em detalhes a nova proposta, eu escutei um tópico ou outro tópico, né? Mas, sem dúvida, pelo que eu escutei, acho que o pessoal dos alunos fez uma análise mais detalhada, ela muda substancialmente a pós-graduação, em parte indo um pouco contra essa questão do engessamento dos cursos que nós temos, né? Que é muito grande, né? Então, por exemplo, um aluno que quer entrar para fazer doutorado comigo, ele tem que fazer um exame de qualificação de mecânica quântica, eletromagnetismo, mecânica e assim por diante. Dançou 90% dos potenciais bons alunos. Isso não pode acontecer. Tá certo? Numa universidade decente. Quer dizer, então, tem uma série de entraves,
né, que é feito, na verdade, para proteger feudos dos cursos de pós-graduação, onde às vezes um curso inteiro é de um departamento só, de 4 ou 5 professores somente. Isso tem que acabar numa universidade, tem que ter um sistema de pós-graduação muito mais aberto. Por exemplo, se um dos meus alunos quer estudar, ele estuda, mudanças climáticas, mas ele quer fazer um curso de economia para entender melhor a economia das mudanças climáticas, ele tem que ter o direito de fazer isso. Lá fora é muito fácil de fazer isso. O sujeito simplesmente se matricula e pronto, né? Aqui você tem que perguntar se a CPG vai contar os seus créditos, não vai contar os seus créditos, o que inviabiliza todo o processo, né? Então eu não conheço o novo plano, mas com certeza nós precisamos desengessar a pós-graduação da USP, e isso é uma tarefa absolutamente urgente. Um dos pontos que eu achei legal, que até o pró-reitor de pós-graduação me falou, é que você vai ter um aluno, pode ser aluno de 2 ou 3 cursos de pós-graduação simultaneamente, né? E isso é muito bom. Tá certo? Eu acho que isso é uma coisa boa, isso abre, quebra um pouco os muros da universidade e faz a universidade ser um pouco mais plural, o que é absolutamente necessário no cenário de ciência de hoje. Professor, só uma parte, rapidinho. Nós devemos fazer ainda esse semestre um debate sobre a nova proposta da USP e da CAPES. Ela, de fato, é muito nova. A gente teve uma reunião com o pró-reitor que ele apresentou. E, evidentemente, tem coisas interessantes na proposta e coisas que talvez para nós estudantes apareçam como mudanças muito radicais. E é justamente um pouco entender o que daquilo a gente deve preservar e lutar e o que a gente pode melhorar. Que a gente quer fazer esse evento aberto, inclusive convidar o professor Paulo Artacho para nos ajudar nesse debate. Bom, eu vou passar aqui para ele, que é a última pergunta. Boa tarde. Sou bacharel em Ciência Biológica fora da USP e ano passado comecei minha segunda graduação aqui pelo IGC. E, então, acho que como já falaram aí no começo desse encontro sobre os cortes nas bolsas, falaram um pouco por cima, tinha uma dúvida assim, há alguma esperança em poder manter as pós-graduações ainda depois dos próximos cortes que ainda vai ocorrer, mesmo com alguns doutores e doutorandos falando que não vale a pena ser cientista no Brasil? Olha, eu não acredito que todo o sistema de pós-graduação montado às duras custas ao longo dos últimos 20 anos vá ser efetivamente desmontado, embora a tentativa seja essa. Porque, obviamente, se você tem um corte de 32% e mais um corte de 41% em cima dos 32%, você, obviamente, inviabiliza o orçamento de qualquer órgão de fomento como o CNPq. Tá? Agora, basicamente, nós vamos ver uma recomposição de uma parte desse cenário que foi retomado, tá? Agora, nós vamos ter que discutir, efetivamente a discussão aí não é orçamentária, não é o 41%, mas que tipo de país a gente quer para o futuro. Nós queremos, basicamente, formar gente que não pensa, formar gente que não se envolva no desenvolvimento científico e tecnológico do país, que não se preocupe com questões associadas com para onde o Brasil está andando, ou a gente vai entrar num período muito obscuro, onde toda a questão intelectual seja mal vista, né? Eu acredito muito mais e a gente tem que lutar para a primeira opção. Então, nós vamos ter, sim, que lutar muito, não só para recompor o orçamento, não é uma questão orçamentária, é uma questão de mudança de visão de país, que está sendo implementada agora no Brasil, né? Então, uma visão onde pensador é alguma coisa perigosa, né? Você não pode pensar muito, você tem que ficar obedecendo e pronto, né? Isso, obviamente, num mundo lá fora, hoje isso daí não é recomendável, para dizer o mínimo. Tá? Então, eu não acredito que esses cortes permaneçam, eu acho que eles vão ser recuperados, tá? Podem não ser recuperados totalmente, pode ser que a gente tenha realmente no final ainda perdas, não por causa da questão orçamentária, mas porque mudou a filosofia do país, né? E a sociedade como um todo vai ter que defender o futuro do Brasil, que na verdade está na educação, está no desenvolvimento científico e tecnológico.
Ok, muito obrigada. Obrigada novamente pela sua presença, professor. Vamos agradecer. Obrigado a vocês, gente. Não esqueçam da festinha agora, tá? Estou esperando vocês lá. Opa! Uhum.